Profissionais da beleza, fake news e eleições. O que essas coisas têm a ver umas com as outras? Como elas se interrelacionam? Então, digníssimos, nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês como que essas matérias se relacionam. Tudo isso para deixar com vocês uma lição valiosíssima que vai torná-los cidadãos mais atentos às maldades do sistema. Ficou interessado? Então fica comigo aqui até o final do vídeo que o conteúdo é muito relevante. Digníssimos, as eleições de 2024 se aproximam. Faltam praticamente 2 meses, 60 dias para as eleições e a pergunta que paira no ar é: você, cidadão, sabe como votar? Você está preparado para exercer seu voto de maneira consciente, racional? Ou você é o tipo de pessoa que se deixa ser influenciado por qualquer notícia, qualquer colocação sem fundamento que se apresenta à sua frente? Então, meus caros, eu não sei, mas eu estou aqui mais uma vez para lhes propor uma reflexão curta, porém muito profunda, sobre como escolher seu candidato ou sobre o que não fazer diante das afirmações que se colocam diante de você. Ao final desse vídeo, o meu intuito é que você seja um cidadão mais esperto para lidar com as armadilhas que o sistema com certeza vai colocar no seu caminho. Vejam bem, meus caros, as fake news, as notícias falsas, elas existem e estão o tempo todo na internet, bombardeando as mentes das pessoas, de maneira que as pessoas muitas vezes são induzidas a adotarem posicionamentos, a tomarem decisões irracionais em razão de notícias falsas. No período eleitoral, essas fake news, elas se intensificam e inundam a internet exatamente com o condão, com a intenção de induzir os cidadãos ao erro, a votar em um candidato que efetivamente não vai trazer benefício para a sociedade, ou mesmo a levar as pessoas a tirarem conclusões erradas sobre determinados candidatos. Muitas vezes as fake news querem promover um candidato que não merece aquela promoção. Em outros casos, a fake news tende a denegrir, a macular a imagem de bons candidatos. E o fato é que você precisa estar preparado para lidar com essas fake news. As redes sociais, elas censuram muitos conteúdos sob a alegação de que aquele conteúdo é falso ou de que aquilo foi verificado por profissionais independentes. As redes sociais e até mesmo os órgãos governamentais, eles são e serão usados para atrapalhar o seu raciocínio, para muitas vezes te induzir a tomar uma decisão errada, para privilegiar determinados candidatos. E aí, meus amigos, a questão é, você sabe lidar com isso? Em quem você vai confiar? As afirmações dos órgãos governamentais, do Superior Tribunal Eleitoral, do CNJ, ou aquelas afirmações das redes sociais de que determinados fatos foram checados e são inverídicos, será que essas afirmações são confiáveis? Será que o posicionamento desses órgãos ligados ao poder público são confiáveis? O que eu quero dizer para vocês, em resumo, é que você não deve confiar em imposições da rede social ou imposições de órgãos governamentais que venham te falar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Você deve buscar tirar as suas conclusões com base em estudo profundo sobre a matéria, sobre o candidato, sobre a pessoa, sobre a situação, sobre o fato que é colocado à sua frente. Mas não se deixe influenciar por selo de TSE, por selo de CNJ, por selo de rede social. Não se deixe influenciar por afirmação de que aquilo foi checado por alguém, porque você não sabe quem é esse alguém, você não sabe quais as intenções dessas pessoas que fazem aquela afirmação de que aquilo é falso ou verdadeiro. O ideal é que você tenha instrução, que você tenha sobriedade para, com seus próprios recursos, com seu raciocínio,
procurar a verdade. E eu vou dar para vocês aqui um exemplo muito claro do porquê vocês não devem confiar nessas afirmações, seja de onde elas venham. Eu não estou aqui falando para você não confiar porque eu sou contra o governo, não é isso. Não estou aqui falando para você não confiar nas redes sociais porque eu sou contra as redes sociais. Não se trata disso. Trata-se de ser inteligente, de usar a massa encefálica para não se tornar uma vítima de interesses espúrios. Então eu vou aqui mostrar para você de maneira clara e irrefutável. Ninguém é confiável quando se trata de eleições. As eleições, sejamos honestos, elas definem quem ocuparão determinadas posições. E essas posições são, de fato, posições de poder, posições de influência. Quando se trata de disputar uma posição de poder e de influência, muitas pessoas, elas não vão jogar limpo. Elas vão usar todos os recursos que elas tiverem para buscar favorecer os seus, para buscar estigmatizar aqueles que são oposição. Então ninguém é confiável. Isso é um fato. Vejam só. Você já se perguntou sobre qual é o dia em que se comemora o dia do barbeiro, ou do cabeleireiro, da manicure, do maquiador? Então, se você der um Google aí, for pesquisar isso no Google, você vai achar diversas datas, diversas notícias, diversas afirmações e historinhas sobre as datas de comemoração do dia do barbeiro. Mas dentre essas diversas datas que vão ser apresentadas para você, dentre essas diversas histórias, qual delas é real? Em qual delas você vai acreditar? Eu já vi, meus amigos, muitos profissionais da área da beleza publicando em suas redes sociais comemoração do dia do barbeiro, do cabeleireiro, da manicure, em datas que não correspondem à data efetiva, porque essas pessoas se deixaram levar por afirmações fraudulentas, por fake news. E um dos órgãos que propaga uma notícia falsa com relação ao dia em que se comemora o dia do barbeiro, por exemplo, é a própria Câmara dos Deputados. A mesma Câmara dos Deputados que quer transformar em lei o PL 2630. Lucas, você sabe mesmo do que você está falando? Sim, meus amigos, eu sei do que eu estou falando e eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa confirmar com seus próprios olhos. Veja só, meus caros, a Lei 12.592 de 2012, como eu já disse anteriormente, ela é a lei que regulamenta as parcerias entre profissionais da área da beleza. Ela é conhecida como a Lei do Salão Parceiro. Ela traz diretrizes sobre o exercício profissional de quem atua aí na área da beleza e, dentre outras disposições, lá no artigo 5º dessa legislação, ela fixa o dia em que deve-se ser comemorado o dia do profissional barbeiro, o dia do profissional maquiador, o dia dos profissionais da beleza. Essa lei ela foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2012. E lá no artigo 5º determina que será comemorado o Dia Nacional desses profissionais no dia da promulgação daquela legislação. Ou seja, a Lei 12.592 ela foi promulgada no dia 19 de janeiro de 2012. Isso está escrito lá na legislação, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai acessar a lei, vai lá no artigo 5º dessa legislação e vai ler sobre isso que eu estou te falando. Ok, aí você vai constatar que o dia em que se deve comemorar o dia dos profissionais da beleza, o dia dos barbeiros, por exemplo, é no dia 19 de janeiro. É nesse dia que se comemora, porque isso está previsto em lei desde 2012, ou seja, nós temos praticamente 12 anos que isso está previsto em lei. Ninguém pode alegar desconhecimento disso. Mas, mesmo havendo previsão legal que determina o dia em que se deve comemorar o dia do barbeiro, há mais de 12 anos, a própria Câmara dos Deputados, através de um programa de rádio que eles têm, que é a Rádio Câmara, ela vai lá e propaga
expressamente que o dia do barbeiro seria no dia 11 de maio. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai, através desse link, poder confirmar o que eu estou te falando. O fato é que, mais de 10 anos após ter sido fixado em lei o dia que se comemora o Dia dos Barbeiros, a própria Câmara dos Deputados veio trazer uma notícia contra a legem, contra a disposição de lei, uma notícia fraudulenta, uma notícia que é uma fake news, que é falsa, literalmente. Aí, por que eu estou falando isso com vocês, meus caros? Para que vocês reflitam que não dá para confiar em ninguém quando se trata de se deixar guiar por informação. Você precisa saber de onde veio aquela informação, quem fez a afirmação, com base em que está sendo feita aquela afirmação. Você precisa, por conta própria, ir buscar a verdade e não se deixar levar por afirmação de A ou B, simplesmente porque o A é tido como autoridade ou porque o B é tido como um órgão público. Você não pode se deixar levar por afirmação feita por ninguém e por nenhuma instituição, por nenhum órgão, seja ele governamental ou privado. Seja um cidadão inteligente e astuto e não se deixe levar por afirmações que você desconhece os fundamentos. É isso que eu quero que vocês aprendam. É sobre isso que eu quero que vocês pensem. Eu estou aqui mostrando para vocês que as fake news, elas são constantes e elas vêm de diversas fontes, inclusive de fontes do poder público, tais quais do site da Câmara dos Deputados. Então, meus caros, reitero, não confiem em ninguém, em nada e em ninguém. Procurem a verdade por sua conta, procurem a verdade com os seus meios, mas procurem a verdade de alguma forma para que vocês votem de maneira consciente, para que vocês não sejam levados ao erro. Pensem sobre o que eu estou lhes falando. Se resta alguma dúvida sobre isso, tragam aqui para os comentários, vamos debater essa matéria. Será um prazer responder o comentário de vocês, será um prazer dialogar sobre matéria tão importante. E, se você não é inscrito no canal, se inscreva, me acompanhe nas redes sociais, porque até que as eleições cheguem, eu pretendo abordar diversos conteúdos que vão servir de luz para que você não seja levado ao engano. Conteúdos que vão lhes orientar sobre o que vocês devem avaliar nos candidatos, sobre como vocês devem exercer o voto de maneira racional e consciente. Muito obrigado pela atenção, que Deus vos abençoe muitíssimo.